Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez para levar até vocês o estudo de obras póstumas neste Luz na Penumbra. E o nosso tema, nós damos continuidade ao capítulo de Manifestações dos Espíritos, o parágrafo correspondente à emancipação da alma, é o quarto parágrafo. Estamos no item 29, o êxtase. E Kardec diz o seguinte: o êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra no mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem todavia poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo. Cercam-na um brilho resplandecente e desusado fulgor, elevam-na harmonias que na terra se desconhecem, invade-a indefinível bem-estar. Dado-lhe é gozar antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que põe um pé no limiar da eternidade. No êxtase é quase completo o aniquilamento do corpo. Já não resta, por assim dizer, senão a vida orgânica, e percebe-se que a alma lhe está presa apenas por um fio, que mais um pequeno esforço faria partir-se. Kardec coloca uma nota aqui, chamando a questão 455 de O Livro dos Espíritos. E antes de nós partirmos para essa questão do Livro dos Espíritos, nós devemos imaginar essa diferença entre sonho e êxtase. Kardec coloca aqui que no sonho nós entramos em contato com espíritos que são afins nossos, né? E no êxtase nós vamos a regiões que a gente não tem a menor ideia. Então seria uma espécie de... todos os dois são desdobramentos, né? No sono nós desdobramos, nós saímos do corpo físico, e no êxtase é aquele sair do corpo físico. Se a gente pudesse mensurar, é claro que nossa linguagem, como nos lembra André Luiz, é muito pobre para chamar realmente aquilo que é a realidade. Ou seja, nós não vamos entender o que seria essa distância, né? Não é mensurável no mundo dos espíritos, mas para nós entendermos, precisamos fazer uma conotação, uma analogia ao que a gente conhece aqui. É como se a gente, no sonho, a gente voasse a 10 mil pés, né? Enfim, 30 mil pés a 10 mil metros, melhor dizendo. E no êxtase nós fôssemos até a estratosfera, nós ultrapassássemos a barreira do planeta Terra, né? Então nós veríamos coisas assim que a nossa visão não está acostumada. Seríamos levados, como ele diz aqui, ao limiar de existências, limiar da eternidade. No êxtase o corpo é quase aniquilado, como diz Kardec. Nós não sentimos absolutamente nada daquilo que o corpo está passando, né? No sonho, como vocês devem lembrar nos programas anteriores, qualquer perigo que o corpo passe, o espírito volta imediatamente. E aí aquela sensação, inclusive, de queda, né? Que muitas vezes a gente sonha que está caindo de um abismo, caindo de um local alto e acorda sobressaltado. É a volta imediata do espírito ao corpo físico, ao seu corpo físico, claro.
E aí no êxtase não, no êxtase é como se essas ligações nossas, ou seja, do espírito com o corpo físico, fossem adormecidas, anestesiadas, devido à grande diferença entre esse desdobramento no sonho com esse desdobramento no êxtase. É algo absolutamente diferente um do outro, né? Então, é até difícil da gente entender qual é a sensação que temos no êxtase, porque eu, por exemplo, não tenho essa faculdade mediúnica, né, no êxtase. Eu não saberia descrever aqui como é. A gente só tem aqui a teoria e os relatos de alguns irmãos que já experimentaram algo desse nível. Quando nós vamos em Paulo de Tarso descreve que foi ao terceiro céu e ao sétimo céu. Ou seja, ele teve um êxtase, ele não apenas sonhou, ele teve um êxtase, ele foi a regiões desconhecidas do próprio Paulo de Tarso, ou não lembradas, porque devemos imaginar que Paulo de Tarso, um espírito que foi convocado por Jesus para fazer um papel fundamental na obra de Jesus, que era a divulgação da sua obra por todos aqueles irmãos que estavam fora do domínio judaico, ou seja, os chamados gentios, todos aqueles povos que Paulo percorreu, que Paulo foi a visitar. Esses irmãos, eles estavam ali fora do grupo hebraico, do grupo judaico. Então ele teria, como teve, um papel fundamental. Então não pode ser atribuída uma missão como essa que Paulo teve para um espírito qualquer. O espírito que assumiu a personalidade de Paulo de Tarso, primeiro Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, esse espírito é um espírito muito preparado. Tem que ser um espírito muito preparado, muito apto àquilo que ele iria fazer, né? Um espírito que teria um conhecimento intelectual muito grande, um espírito que teria uma capacidade moral muito forte, né? Visto que ele, ao final, quando ele está prestes a desencarnar, a ter a sua cabeça, né, o seu pescoço decepado e separar a cabeça do tronco, o nosso Paulo de Tarso diz: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Então imaginamos que o êxtase que Paulo de Tarso experimentou foi algo realmente acima até do que ele já estava acostumado, como um espírito superior que deveria já ser naquela época. Então Paulo foi elevado a uma categoria muito maior, né? Categoria que eu digo uma localidade, entre aspas, muito maior, muito mais distante, muito mais abrangente. É como se fosse realmente para o sol, chegasse ao sol. Mais uma vez, estamos fazendo uma analogia de acordo com a nossa capacidade de entendimento, de acordo com a linguagem humana. Não é que isso seja a realidade no mundo espiritual. Quando nós falamos em distâncias, no mundo espiritual é diferente. E cada vez que nós evoluímos, mais diferente é. Nós temos hoje necessidade de tempo e espaço. Um dia nós não teremos mais essa necessidade, nós compreenderemos perfeitamente. É difícil entender isso? Claro que é. Nós não temos ainda essa capacidade de compreender. Ainda precisamos chegar lá para ver, para entender. Mas vamos dar continuidade aqui então, ao item agora 30. Kardec coloca o seguinte: como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros, pelo que as revelações dos estáticos longe estão de exprimir sempre a verdade absoluta. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele há chegado ao cume da escalada, ou da escala, pode julgar das coisas lucidamente. Antes, não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Se após o fenômeno da morte, quando o desprendimento é completo, ele nem sempre vê com justeza,
Se muitos há que se conservam imbuídos dos prejuízos da vida, que não compreendem as coisas do mundo invisível, onde se encontram, claro, com mais forte razão o mesmo há de suceder com o espírito ainda retido na carne. Kardec faz uma advertência para nós, dizendo que não é por ser um estático, né? Não é pelo médium ter tido um êxtase que ele vai ser infalível. E isso, voltamos àquela advertência do Erasto: melhor rejeitar 10 verdades do que assumir uma única mentira. Nós temos em vários agrupamentos mediúnicos, vamos chamar assim, porque aí independe de religião, de filosofia, não é estritamente num centro espírita, mas pode ser em qualquer agrupamento mediúnico. A questão mais complexa que existe é quando o médium se acha fascinado. Quando o médium acha que aquele espírito que se comunica através dele é um espírito altamente evoluído, superior, ou até mesmo espírito puro. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de conduta, digamos assim, do médium. Quando ele se acha dominando a espiritualidade, quando ele se acha sendo influenciado, sendo mediunizado apenas por espíritos superiores, espíritos sábios, espíritos doutos, e que a gente sabe que é muito difícil isso. Não que não possa acontecer, né? Temos que ter muito cuidado. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil isso acontecer. E muitas vezes nós vemos médiuns tendo aí experiências mediúnicas com espíritos superiores espíritos de escola, espíritos altamente evoluídos, em que a gente sabe que a linguagem não condiz com aquele espírito. Então tem que se ter um cuidado muito grande com o grupo mediúnico, com a educação mediúnica, e a todo instante estar dizendo para os médiuns: olha, nós somos apenas instrumentos e nós precisamos avaliar cada uma das manifestações que ocorrem. Não é porque o médium recebe a comunicação de um espírito com um nome pomposo, né? Como diz Kardec lá no Livro dos Médiuns, capítulo 31, na dissertação 9, na notinha, em que ele diz que o espírito que ditou aquela mensagem, que inclusive é a mesma mensagem que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, é a mesmíssima mensagem que está no Evangelho assinada pelo Espírito de Verdade, e lá no Livro dos Médiuns, repetindo capítulo 31, dissertação 9, Kardec diz, né, confirma que a mensagem está assinada por um espírito que devemos ter todas as reservas para assumir, porém a linguagem utilizada não deixa dúvida de que é aquele espírito mesmo, e esse espírito é Jesus de Nazaré. E Kardec diz que muito se tem abusado em manifestações, em comunicações apócrifas, ou seja, falsas. Então nós temos que ter muito cuidado. Meus irmãos, nós estamos aqui, como você sabe, acompanhando o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas. Hoje nós estamos ainda no capítulo das manifestações dos espíritos, no parágrafo 4º, que é a emancipação da alma. Começamos no item 29, estamos aqui no item 30 desse capítulo. Vamos dar continuidade então ao que Kardec diz aqui nesse item 30. Há, por vezes, nos estáticos, mais exaltação que verdadeira lucidez. Ou melhor, a exaltação lhes prejudica a lucidez, razão porque suas revelações são com frequência mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas. Também espíritos inferiores, e isso é um alerta, como nós estávamos conversando agora há pouco,
Também espíritos inferiores se aproveitam dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não há quem saiba governá-la. Olha a necessidade do estudo aí. Para dominar o estático e para conseguirem seus fins, assumem os olhos deste aparências que o aferram às suas ideias e preconceitos, de modo que suas visões e revelações não venham a ser mais do que reflexos de suas crenças. É um escolho a que só escapam os espíritos de ordem elevada, escolho diante do qual o observador deve manter-se em guarda. É exatamente aquilo que nós estávamos comentando. Não devemos nos deixar conduzir ou impressionar pelos nomes, pelas aparências. Muitas vezes nós pegamos textos que começam belíssimos textos, mas no meio do texto você vai encontrar coisas que não são exatamente próprias de um espírito superior. Então é preciso muito cuidado quando nós estivermos lidando com a mediunidade. A mediunidade, Kardec costuma lembrar, ela, sem o estudo, sem a educação apropriada, quando nós mexemos com a mediunidade, quando nós buscamos nos utilizar da mediunidade, quer nossa, quer de outros, nós podemos estar mexendo como aquele que não conhece química, lá no laboratório, mexer com a química. A gente pode fazer um grande mal para nós e para os outros. Então temos que ter muito cuidado. Mediunidade não é brincadeira, mediunidade não é algo que se possa dizer que seja fácil, mas é algo plenamente possível de nós conseguirmos entender o que acontece conosco, entender o que acontece com um médium que está ali, muitas vezes um médium novato ou neófito, onde esse médium vai precisar realmente trabalhar muito no sentido de conhecer as minúcias, né, os detalhes do que ocorre com ele. O que eu estou sentindo nesse momento? O que está acontecendo? E por isso é importante esse trabalho em grupo. O estudo da mediunidade em grupo é fundamental, porque um médium pode sentir a mesma coisa do que sente o outro, ou podem ser coisas diferentes. Então nós precisamos ter esse cuidado de juntar os médiuns para a educação mediúnica. Nós temos acompanhado aí no movimento espírita grupos que se reúnem, praticam a mediunidade, aí volto a dizer, não é somente nos centros espíritas, pratica-se a mediunidade em vários cultos, inclusive naqueles que não se admite a mediunidade. Nós temos igrejas aí protestantes, católicas, que praticam a mediunidade sem ter conhecimento da mediunidade e sem, inclusive, admitir a mediunidade. Mas a mediunidade existe em todos os pontos. Então, por isso é fundamental que nós nos utilizemos da doutrina espírita para entender a mediunidade. Muitas vezes nós pensamos assim, mas outras pessoas não podem praticar a mediunidade? Podem. É como, mal comparando, claro, quando a gente pensa em medicina. Um clínico geral, ou clínico médico, como chamo hoje, né, ele pode muito bem fazer alguns procedimentos na área da cardiologia, na área da pneumologia, na área da nefrologia, dos rins, né? E etc. Ele pode, mas só que ele não é o especialista da área. Então é preciso entender que existem os especialistas da área. E no caso da mediunidade, o especialista é a doutrina espírita. É o livro dos médiuns, que não é sozinho o livro dos médiuns. Temos que entender que o livro dos médiuns é um livro específico para a mediunidade, para entendermos a mediunidade, entendermos o que ocorre com os médiuns, entendermos como fazer para utilizar bem essa mediunidade, mas ele não é só. Toda a codificação é fundamental
para que as pessoas compreendam exatamente tudo isso que nós estamos falando, tudo que envolve o médium e a mediunidade. Vamos ao último item aqui desse parágrafo 4º, que é o item 31. Pessoas há cujo perispírito se identifica de tal maneira com o corpo que só com extrema dificuldade se opera o desprendimento da alma, mesmo por ocasião da morte. São, em geral, as que viveram mais para a matéria. São também aquelas para as quais a morte é mais penosa, mais cheia de angústias, mais longa e dolorosa a agonia. Outras há, porém, cujas almas, ao contrário, se acham presas ao corpo por liames, por ligações tão frágeis que a separação se efetua sem abalos, com a maior facilidade e frequentemente, antes que se dê a morte do corpo. Ao aproximar-se-lhes o termo da vida, essas almas entreveem o mundo onde vão penetrar e pelo qual aspiram no momento da libertação completa. Então, o que Kardec nos coloca aqui são as diferenças entre cada um de nós. Tem pessoas que vivem extremamente agarradas à matéria, a matéria densa. Tem pessoas que são extremamente dependentes do corpo físico. E qualquer abalo no corpo físico abala-os profundamente. Ao contrário, existem outros, né? Nós estamos indo de um ponto ao outro, de um extremo ao outro. E nesse meio existem gradações aí ao infinito. Então, no outro extremo, existe aquela pessoa que anda praticamente desligada já do corpo físico. Os liames, ou seja, as ligações, são muito frágeis. Por quê? A saúde não anda bem. Não. É porque o espírito já alcançou uma determinada evolução espiritual de tal forma que ele vive muito da vida espiritual e sabe perfeitamente e vivencia isso, que a vida no corpo físico é necessária, mas não é essencial. Que o corpo físico está prestando um serviço a ele, espírito, para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer e para que ele possa auxiliar outros que estão na mesma caminhada. Então não é algo que a gente possa dizer, não, esse aqui vai desencarnar fácil, aquele ali vai desencarnar com mais dificuldade. Não, muitas vezes, inclusive, a gente olha para alguém e acha que a pessoa é bem espiritualizada e não é. De outras vezes nós olhamos para alguém e achamos que ela é muito materializada e não é. Então o nosso julgar, por isso Jesus já disse, né, não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Então nós não podemos entrar na vida do outro e achar que o outro é desta ou daquela forma e julgar que ele vai desencarnar ou ela vai desencarnar de forma mais fácil ou mais difícil. O importante é nós olharmos para dentro de nós e percebermos, fazermos aquela pesquisa. Eu estou vivendo como um espírito ou estou vivendo como um corpo físico? Nenhum de nós vai deixar de desencarnar, mas a morte ou o desencarne causam uma impressão fortíssima em muitos de nós, na maioria de nós. Pouquíssimos de nós, inclusive espíritas, temos essa facilidade de encarar a chamada morte. Porque é um momento de transição, é um momento do, entre aspas, desconhecido. Eu me lembro de um conto, não sei se aconteceu mesmo ou não, de um irmão que era há 40 anos dirigente de uma casa espírita, no interior do Brasil, e ele estava lá no chamado leito de morte, e ele chama a esposa e pergunta para ela se ela tinha certeza de que a vida iria continuar. Então, o que nós estamos fazendo com a doutrina espírita? É algo somente para encher o nosso pensamento, a nossa intelectualidade, encher os nossos dias com atividades doutrinárias, mediúnicas, de caridade? Ou a doutrina espírita tem um papel muito mais fundamental do que nós até imaginamos? E esse papel, na verdade, é de nos transformar de um ser antes ainda não moralizados para um ser moralizado.
É preciso tomar conta desses nossos pensamentos e perceber para onde nós estamos indo, o que queremos e a utilização que nós damos à doutrina espírita. Bem, meus amigos, vamos então encerrando o nosso programa de hoje. Esperamos vocês no próximo programa. Até lá, grama. Até lá, grama. Até lá, grama. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, através do qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. E, como toda semana, nós temos aqui a presença muito querida do Antônio de Pádua, que vai nos ajudar a refletir, a pensar e a estudar sobre esses itens que compõem o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, e que é um capítulo que merece, né? O tema merece um capítulo à parte. Por quê? Porque na realidade a gente percebe desde o início do capítulo que existe uma diferença fundamental entre o mandamento maior de amar o vosso próximo e, no caso dos pais, estarem numa categoria diferenciada, né? Não só devemos amá-los, como nós devemos honrá-los. Então, para refletir sobre isso, temos aqui o nosso estimado Antônio de Pádua e nos dando um suporte técnico, o nosso querido Pablo. Então, Antônio vai falar sobre o item 8 e subsequentes, que tratam do tema parentesco corporal e parentesco espiritual, que Kardec introduziu no item que nós estudamos da última vez. Né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E aqui ele vai falar explicitamente sobre essa diferença, né? Essa dicotomia de parentesco corporal e parentesco espiritual. Olá, Antônio. Olá, Marta. Meus ouvintes queridos, vejamos bem. Realmente nós estamos tratando aqui desde o começo deste capítulo dessa história da honra que o legislador mosaico, depois Jesus, nos pediram que prestássemos aos nossos pais. Mas parece ter uma incoerência que Jesus depois, referindo-se a Maria e seus irmãos, que dissesse que na realidade seus irmãos e mães seriam aqueles que fazem a vontade do Pai. Mas eu vejo por um outro lado, eu não vejo como Jesus tivesse diminuído aí a importância de Maria ou dos irmãos dele em relação às outras pessoas. Ao contrário, eu acho que ele ascendeu a importância das demais pessoas ao nível em que estava a mãe dele, os irmãos dele. Então, aquelas pessoas que são, em geral, como eu digo, que merecem nosso amor padrão, elas receberam a ascensão por parte de Jesus ao nível daqueles por quem a gente tem um afeto maior, que são nossos irmãos consanguíneos, e aqueles a quem nós honramos, que no caso era Maria. Ele disse, aqueles que fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos e são minha mãe, ou seja, aqueles que fizerem a vontade do Pai vão receber de Jesus o carinho especial, aquele amor que a gente dá só por quem tem afeto, e até a honra, como daria para a sua própria mãe. Então ele está propondo um tratamento melhor para aqueles que são o povão, digamos assim. Povão, desde que o povão cumpra a vontade do Pai. Porque, aliás, ele disse que era o único mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os outros mandamentos, como dizer assim, são complementares. O principal é este que ele disse. Então, quem cumpre este mandamento já está automaticamente cumprindo todos os outros. Então, realmente merece, por parte dele, um carinho especial que ele dedica aos irmãos consanguíneos e à mãe consanguínea. Então, esse texto de hoje aqui, parentesco corporal e espiritual,
nos mostra mais ou menos como funciona isso, porque nós temos realmente essas duas parentelas. No caso de Jesus, ele tinha Maria e os irmãos aqui consanguíneos, mas ele tem a parentela dele espiritual, que são, quem são essas pessoas da parentela espiritual de Jesus? Aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que cumprem a lei, aqueles que obedecem os trâmites universais e naturais e morais. Esses são a parentela do Cristo. Não significa que você abandona a sua parentela corporal, mas você tem a sua parentela espiritual. Se você puder juntar as duas num grupo só, que isso vai acontecer num futuro, infelizmente para nós ainda, por nossa própria culpa, está longínquo, mas é por culpa nossa, que não estamos percebendo ainda essa história. Nós temos capacidade de acelerar esse processo, mas infelizmente ainda não estamos fazendo como deveríamos fazer. Mas o futuro é este. Essa parentela corporal e espiritual vai ser a mesma. Hoje ainda está em termos de ajustes. Está sofrendo ajustes para a gente poder lidar. Então, a fase da parentela corporal é de aprendizado para nos tornarmos parentes espirituais. Quando estivermos na espiritualidade, vamos reconhecer aqueles que aqui na corporalidade, se é que existe essa palavra, nós começamos a ter um gosto, um prazer de convivência maior e fomos nos transformando em parentes espirituais. Essa é a diferença que Jesus estava nos mostrando assim, muito rapidamente, quando aquela história de quem são minha mãe e meus irmãos. A Kardec diz aqui para nós: os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Então, nosso pai, ele tem essa incumbência de nos orientar moral e intelectualmente para que nós façamos bom uso do nosso corpo material para conseguir obter os resultados dessa moralidade e intelectualidade. É uma coisa temporária. Isso vai ser importantíssimo para o futuro, para a parte que é eterna, que é a espiritual. Mas cada vez que a gente encarna, tem um par de pai e mãe, eles são responsáveis por nos tratar dessa incumbência, né, nos ensinando tudo. Aí na outra encarnação são outros pais, outras mães e tal, mas aqueles que estão neste papel cumprem isso, assim como nós cumprimos também em relação aos nossos filhos. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente com parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. Então, são espíritos que já têm uma vivência, uma convivência, já foram viajores da mesma época, então se tornaram afins e vão reencarnando juntos, de forma, até usando a afeição que nutrem uns pelos outros, evoluírem mais rapidamente. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Ou seja, claro que eventualmente não vem só espíritos afins reencarnar conosco dentro da nossa parentela corporal. Vem aqueles que não são afins, mas justamente por quê? Para que venham se tornar afins no futuro. Porque o que é afim hoje não começou a primeira vez que a gente encontrou um amigo, né? Meu amigo de infância, como se diz, né? Então você vai adquirindo a convivência com ele, aprendendo, aturando certas coisas, ensinando outras coisas, aprendendo, aí você vai criando. Então, depois de várias encarnações, é um amigo seu. Agora, sempre vão aparecer novos que ainda não são amigos, com a finalidade de se tornarem amigos no futuro. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia, pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que
se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências, que é muito bem tratado no capítulo 4 deste próprio livro, no item 13. Um exemplo claro de alguém que convive conosco dentro da família e que não é nosso parente, e está ali justamente talvez por questões do passado, sejam antagônicas ou não, sejam simpáticas ou não, o nosso companheiro de luta, ou seja, o marido e a mulher. Que marido e mulher não são parentes, vamos combinar, senão vira incesto. Na verdade, marido e mulher não são parentes. Eles se unem por afinidade. Não é verdade? Então, parentes são irmãos, pai, mãe, tios, né? Primos, né? Bom, parentes. Mas marido e mulher não são parentes. Na verdade, eles se conhecem já numa fase, geralmente, mais avançada da idade, a juventude, a jovem madureza, alguma coisa assim, muitos até como criança, mas é caso raro. E descobrem afinidade de lembranças do passado, possivelmente, aí vão criar uma família. Então os dois criadores da família não são parentes. Parentes vão ser os resultantes dessa união. E aí a motivação do casamento é algo que já indica o que vai sair dali. Se realmente vai haver uma, digamos assim, um resultado positivo naquilo que é a proposta de Deus para uma família ou não. Porque na maior parte, né, dos casos aqui na Terra, a motivação ainda é puramente física. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas aí é que está. O primeiro atrativo para nós realmente é a parte física. Sempre foi. Sempre foi. O instinto. Até o instinto. Claro. Até nos animais acontece isso. Mas nós já somos mais evoluídos que os animais. Então, depois de várias vezes nos atraindo fisicamente, nesta vida atual, a gente sente por aquela pessoa atração física, mas já vem uma atração alguma também, coisa além, né? Afetiva, vem porque já teve envolvimentos antes. Você diz, mas não acontece ser uma primeira vez? Pode ser que a primeira vez está sendo aquela pessoa, só atração física, ou talvez por coincidências de pensamentos, mesmo que não tenham convivido antes. Isso. Mas nessa altura do campeonato aqui no ano 2019, é muito possível que a gente... É muito difícil ter alguém novo aqui que a gente não conhece que tenha que conviver com a gente, né? E se tiver, é muito fácil encontrar alguém que pense igual a gente. E se o atrativo físico for bom, a gente vale a pena tentar. Então vale a pena tentar. O que não impede de muitas vezes a atração intelectual, moral, afetiva ser maior que a física. Senão, coitado de quem é feio, né, Marta? Não encontrava ninguém. Verdade. Então há outros atrativos que fazem as pessoas se unirem, que não é só a aparência física, nem só o desejo sensual, nada disso. Há outros atrativos, não é? E por quê? Porque nós temos essa convivência, é aquele embrião da parentela espiritual, que eventualmente está encarnada na mesma época, no mesmo lugar. Então dá prosseguimento a isso. Isso é que é a beleza que só é mostrada pela reencarnação. Verdade. Só o estudo da reencarnação é que pode mostrar esta beleza. Não é uma coisa aleatória, uma coisa no susto, o que acontece porque acontece. Não tem beleza. A reencarnação, o processo reencarnatório, nos mostra a beleza desses reencontros. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos por intermédio das diversas migrações da alma. As outras, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Pode acontecer. E a gente vê isso o tempo todo, por isso que a maioria das pessoas se separam tanto atualmente. Exatamente. Porque elas já vão percebendo que não tem nada a ver, né? As pessoas se enganam, né? Elas não é que fazem de propósito enganar o outro, não. Mas a pessoa se engana, ela pensa uma coisa, não tentando, é. Né? Atração física, atração carnal, chama atenção, resolve investir naquele relacionamento achando que vai ser duradouro. Aí se descobrem que são antagônicos, aí preferem se separar. Às vezes seria melhor insistir, porque às vezes aquele antagonismo é para ser dissolvido
pela união. Depende. Sim, mas há casos Depende do estrago que vai fazer ao longo dessa tentativa. Sim, mas né? há casos em que o antagonismo é tal que não vale a pena insistir. Vamos tentar outra vez mais tarde. Claro. Quando tivermos outra capacidade de praticar a caridade moral, como diz a irmã Rosária, né? Nos aturarmos uns aos outros. Mas se der para continuar, tem que se fazer todos os esforços para tocar aquilo até onde der. Se chegar um ponto se que não for dá, plausível, né? Se chegar um ponto que não dá, tudo bem. O que vale para nós são os esforços que nós fazemos para dominar nossas más inclinações. Claro. Que significa dominar nossos defeitos, nossas dificuldades de compreender o outro, de aceitar certas coisas. Então, nós temos muita dificuldade com isso. Mas o esforço que a gente faz é importante. Desde que não prejudique os filhos, né? Não, é um pacote completo. Porque às vezes, Tony, a gente há de convir que existem certos relacionamentos que eles são tão antagônicos, né? São tão antagônicos, o que se há de fazer? A pessoa pensava que não ia ser assim, mas foi. E aí eles começam a fazer um estrago moral em termos da prole. Né? Aquele relacionamento conturbado começa a prejudicar a prole. Sim, eu não tô preferível... eu não estou aqui pregando que... Não, eu sei, você não está defendendo... eu estou dizendo apenas que cada caso é um caso. Lógico. É claro que as pessoas vão se casar porque descobriram alguma afinidade em princípio. Né? E jovem geralmente é precipitado. Acha que aquilo já é a coisa ideal. E com o tempo descobre que não é. É o que eu digo sempre. As pessoas hoje casam-se muito mais por amor do que no passado. Porque elas têm liberdade de casar com quem quiser. Então, vai casar porque está afim. Agora, depois descobre muitas coisas que não estão afim. Aí vem as decorrências. Ora, se são só os dois, é um caso a tratar. Se tem filhos, já é um outro caso a tratar. Porque, de repente, a separação vai causar menos problema para os filhos do que permanecer juntos. Claro. E vice-versa. Às vezes, permanecer juntos vai ser melhor para a criança. E o casal é que tem que arrumar um jeito de acertar, que é o ideal, para não prejudicar a criança. Então, cada caso é um caso. Nós temos liberdade para decidir, temos nosso livre-arbítrio. Mas que é um trabalho dentro da parentela corporal que está sendo feito com o objetivo de criar a parentela espiritual. Sim. O antagonismo, a rivalidade, a incompreensão faz parte, porque é disso que nós temos que nos livrar. Sim. Isso vamos nos livrar se estiver convivendo na situação. Claro. Se eu nunca tiver ninguém antagônico, eu vou ser sempre um bonzinho, que o mundo vai ser uma maravilha para mim, e eu posso não ser. Eu simplesmente nunca fui testado. Claro. Então aqui na Terra pode ser uma encarnação, tudo são flores. Pode ser que outra seja mais complicada, que você adiou a solução no problema. Agora tem que vir enfrentar a fera aí, porque você já aprontou muito com ela, vai ter que enfrentar. Mas não, agora já tentou outras vezes, vai tentar mais uma vez. E aí cada caso é um caso, isso não tem prazo determinado, nem número de encarnação determinada. Claro. Então, essa é a beleza que eu estou dizendo que a encarnação nos mostra. Porque a chance de nós criarmos uma parentela eterna, baseada simplesmente no amor, na caridade, na compreensão, né, na tolerância, mas foi feita na luta aqui, no complicado. O do complicado gerou uma coisa boa. Não tem como ser diferente. Não há como você, na parentela corporal, ser tudo perfeito, Marta, porque cada um tem um gosto diferente. O pai, a mãe, os filhos, todos têm gostos, manias, histórias diferentes. É complicado de dar tudo certinho para todo mundo ao mesmo tempo. Sim. É difícil. Pode acontecer, eu acho que acontece, mas acho difícil. Então é daí que nós temos que aprender a nos aturar uns aos outros. Foi isso que o que Jesus desejou que compreendêssemos, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito, porquanto todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, para nós sermos realmente parentes, mães, pais, irmãos e irmãs, uns dos outros, na vida espiritual, só vai ser quando nós fizermos a vontade do Pai que está no céu. Então, quando nós estivermos fazendo a vontade do Pai que está no céu,
todos os habitantes do planeta vão ser minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão. Todos, como dizia John Lennon, claro. O mundo será um só. Isso. Não é? Naquela canção Imagine. O mundo, nesse futuro, vai ser um só. Vai ser uma irmandade entre todos, que diz o John Lennon. Todos serão irmãos. A fraternidade é que aquele terceiro item do lema da Revolução Francesa vai imperar. Que por enquanto hoje só estamos buscando liberdade e igualdade. Hoje o mundo quer isso, igualdade e liberdade. Igualdade para ser igual a todo mundo e liberdade para fazer o que quer. Nós não estamos pensando na fraternidade ainda, mas um dia vamos pensar, e a fraternidade vai vir disso. Todos vão ser irmãos e vão quebrando nossas diferenças aqui no dia a dia. E aí complicado, não duro, vai mas mais existir, né, como a gente vê agora, né, Antônio, que é uma coisa assim, que para nós espíritas, né, que já temos essa ideia de diferença entre parentela corporal e espiritual, ainda para nós ainda é muito chocante, né, aquela diferença que as pessoas falam, não, peraí, mas você há de convir que eu estou fazendo isso porque é meu filho, é a minha irmã, né? É a minha, bom, não é a esposa, mas a esposa passou a ser a família, né? E quando nós sabemos que nós não temos que fazer diferença do nosso filho para o filho do outro, do próximo, né? Nós temos que ver com a mesma deferência, a mesma preocupação e o mesmo carinho o filho do próximo também, né? Então essa verdadeira igualdade, né, e fraternidade é o que nós tanto ansiamos, né? Mas isso é um processo de aprendizado, Marta. Isso não vai ser em uma encarnação que vai ser resolvido. São milhares e milhares de encarnações para que um dia uma mãe chore pelo filho da outra. Exatamente. Com a mesma intensidade choraria pelo seu. Isso. Com a mesma dor, com o mesmo carinho. Vai ser assim, gente. Não se preocupe que nós vamos chorar pelos filhos dos outros da mesma maneira que choramos pelos nossos. Sim. Que vamos ser todos irmãos. E vamos nos vangloriar, não vamos ficar satisfeitos com o sucesso do filho do outro, como ficamos com o nosso. Isso vai ser no futuro, tudo bem. Hoje não estamos assim, mas já temos consciência de que é para lá que nós estamos indo. Sem dúvida. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa pela narração de Marcos, pois que eles, como afirma o evangelista, pretendiam apoderar-se de Jesus sob pretexto que ele havia perdido o espírito. Aquilo que você já explicou no outro programa, né? Ao ser avisado da chegada da sua família e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que ele dissesse, referindo-se aos seus discípulos sob o ponto de vista espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe encontrava-se com eles e Jesus generaliza o seu ensinamento, o que não significa de maneira alguma que ele tenha pretendido dizer que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e que por ela só sentia indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Ou seja, o ensino que Jesus propõe, Marta, é muito elevado. É verdade. Para a nossa capacidade de entendimento. Mas à medida que nós vamos estudando, nós vamos percebendo isso e entendendo realmente o que ele quis dizer. Nós não podemos levar as coisas ao pé da letra. Temos que entender pelo raciocínio, pelo que Jesus vinha fazendo o tempo todo, não se contradizendo. Então, o que ele vinha fazendo demonstra o que Kardec está aqui. Não tinha a menor intenção de menosprezar a mãe nem os irmãos. Ele queria prestigiar os discípulos. Então, elevou-os à categoria de mãe, pai e irmãos. Isso que é o lógico. Se você pegar essa passagem e ler, vai ficar com dúvidas. Mas se você for ler o Evangelho todo, tudo que Jesus pregava e vinha fazendo, aí você vai entender o sentido melhor, que é como Kardec está aqui nos explicando. Sem dúvida, Antônio. Eu acho que é uma lição assim maravilhosa que a doutrina nos oferece, né? Porque só através dessa nova concepção, desse novo paradigma, né, de verdadeira família, ou seja, todos são os teus familiares, à medida de que no futuro a verdadeira família será a espiritual, ou seja, pelas afinidades, né? É só através desse sentido, desse novo paradigma, é que a gente poderá aspirar a um mundo de paz, né?
Do contrário, vão continuar perpetuando as rivalidades, as diferenças, né? Não, porque é o meu filho, é porque o meu amigo, é o meu parente, e isso só leva a gente a contendas e rivalidades, né? Então, que possamos passar a ver o nosso próximo como o nosso irmão, que em breve vai fazer parte da nossa família verdadeira e espiritual. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida. Então, vamos ficando hoje por aqui, desejando a todos paz e serenidade. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.